Agora vamos pensar nas outras fórmulas que a gente tem aqui, tá? Essa daqui, do sorvetão, ok, a gente tem essas informações, tá? Por quê? S final, a gente tem que lembrar sempre qual que é o início e o fim que a gente tá pensando, tá? Nesse caso, desse exercício, o início a gente pensou sendo aqui e o fim sendo aqui, tá? Então, S final, pensando nesse movimento vertical, é 0, tá? A gente determina a nossa referência. Vamos colocar aqui como sendo essa referência aqui como sendo 0. Então, o S final é 0 e o S inicial também é 0, porque eles saem desse mesmo ponto, vão até o topo e voltam para esse mesmo 0, para essa mesma horizontal de referência 0. Então, são informações que a gente tem. O V0Y é esse aqui que a gente calculou. A aceleração a gente tem, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente vai pensar qual que é o sinal, mas quando a gente for fazer a conta, a gente pensa. E aí, com isso, a gente vai saber qual que é o valor de t. Então, por essa equação aqui, a gente também consegue resolver esse problema. Tá. Agora, aqui a gente não consegue, porque apesar de ter esses valores, esse valor, não aparece t aqui no meio. A gente conseguiria achar o valor de... a gente não ia conseguir nada com essa equação aqui, porque a gente tem todas as informações e não aparece o tempo, que é justamente a informação que a gente gostaria de calcular, para encaixar aqui e encontrar esse delta SX. Aqui não é o gráfico que representa esse movimento, tá? É um gráfico genérico que eu desenhei, tá? Mas o gráfico que representa esse movimento mesmo era aquele que eu tinha feito aqui, tá? Que é esse gráfico aqui, que ele sai da velocidade 10 raiz de 2 metros por segundo e termina em menos 10 raiz de 2 metros por segundo. Aí, no caso desse gráfico, ele vai ser um pouco diferente desse, tá? Porque tem uma parte negativa, mas é o mesmo pensamento. Vai ser a região entre o gráfico e o eixo t do tempo. Então, para essa parte, é essa área aqui. Agora, para essa parte negativa, vai ser a mesma coisa, só que para baixo. Então, é a região entre o gráfico e o eixo. É isso daqui. Delta S, mesma coisa. Vai ser igual a 0, tá? Só que aqui vai entrar como negativo, por conta disso daqui. Tá? Aí, essa área vai ser igual a essa área. Só que aqui seria mais complicado, porque você teria que pensar um pouco mais como é que você acharia o tempo desse movimento, tá? Que seria aqui, de tal forma que eles se cancelassem, né? Esse fosse igual a esse. Aí você tem que pensar um pouco na geometria e tal, como é que você vai fazer. Eu acho que é mais fácil pensar nessas duas outras formas aqui. Tanto essa quanto essa vai dar o mesmo resultado, tá? Então, tanto faz qual você optar por utilizar. Eu vou fazer das duas formas, só pra gente ver como é que vai acontecer e como é que a gente tem que pensar para resolver o exercício, tá? Por quê? Quando a gente tem aceleração, velocidade, a gente tem que pensar no referencial. Eu tô pensando positivo para cima, tá? Minha referência positivo para cima. Só que a aceleração tá para baixo. Então, a aceleração ela vai entrar aqui com sinal negativo.
Então, aqui vai ser menos 10. Tá? A velocidade, também eu vou pensar a mesma coisa, tá? Porque velocidade é igual... ΔV, y, tá? É igual a V final menos V inicial, tá? Sobre o tempo, tá? Eu só considerei a mesma coisa que eu tinha considerado aqui. O tempo inicial é igual a zero, então o t final vai ser igual ao ΔT. Tá? E aí, cada um desses valores a gente vai pensar no sinal. Tá? V final, ele tá para baixo. Tá? E o V inicial, ele tá para cima, subindo. Tá para cima subindo, aí chega um certo ponto lá em cima, aí ele desce, e quando ele chega embaixo, no final, ele tá para baixo. Então, inicial e final. Tá? Então, o final, ele vai estar para baixo, mas a referência é para cima. Então, ele vai entrar com sinal negativo. Tá? Então, menos 10 raiz de 2. Aí, menos da fórmula. E aqui eu vou abrir parênteses, não sei se é positivo ou negativo. Vamos ver. Aqui, a gente está pensando em velocidade inicial. Inicial é esse daqui. Ele está subindo. E a minha referência é positiva para cima. Então, por isso que a gente vai colocar o sinal positivo. Então, 10 raiz de 2. Sobre o tempo. Então, resolvendo essa conta, a gente vai passar isso aqui para cima e esse 10 para baixo, tá? Menos 10 raiz de 2 menos 10 raiz de 2 dá menos 20 raiz de 2. Tudo isso sobre menos 10. E isso vai ser igual a... corta os menos. 2 raiz de 2 segundo. Porque eu tô trabalhando tudo com sistema internacional. E aí eu vou sair simplesmente com tempo no sistema internacional também. Agora, eu vou resolver pelo sorvetão, que vai ter que dar o mesmo valor de 2 raiz de 2 segundos. Tá. Aí, o S final e o S inicial a gente já viu, que é igual a zero, os dois. Então, zero é igual a zero mais V0y vezes t. A gente vai substituir o V0y, tá? Que a gente já calculou no começo da resolução. 10 raiz de 2 vezes t, que é o que a gente quer descobrir. Ah, tá. E aí, esqueci de conferir, tá? Mas a gente precisa conferir o sinal. O V0, ele é o inicial. Inicial que tá pra cima, e a minha referência eu coloquei como sendo positiva pra cima. Então, ok. Agora, a aceleração, não, né? A aceleração, ela tá pra baixo, só que a minha referência tá positiva pra cima, por isso que eu vou colocar como sinal negativo, tá? Então, passando esse menos 5 vezes vezes t ao quadrado, vai ficar positivo. Então, vai ficar 5t ao quadrado, que vai ser igual a 10
raiz de 2 vezes t. Aqui, eu posso dividir os dois lados por t. Dividindo os dois lados por t, aqui vai ficar 10 raiz de 2, e aqui vai ser 5t. 5t é igual a 10 raiz de 2. Então, t, eu passo o 5 dividindo, então vai ser 10 sobre 5, que é 2, né? Vezes o raiz de 2 segundo. Então, esse é o tempo do movimento completo, que é o que eu vou substituir aqui. Então, substituindo o tempo por 2 raiz de 2, a gente consegue calcular o delta SX. Vai ser 10 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. E isso vai ser 10 vezes 2 vezes 2, tá? Então, vai ser 20 vezes 2, que é igual a 40 metros. Então, essa distância aqui é 40 metros. Só que a pessoa que vai receber a bola, ela tá a 60 metros. Então, ela está mais longe. Tá? Isso tudo seria 60. Então, o que a gente tem é essa situação. A bola, ela vai chegar aqui, a 40 metros dessa pessoa. Só que a que vai receber tá aqui, a 60 metros da pessoa. Então, para ela conseguir alcançar essa bola, segurar nesse exato ponto, essa pessoa ela vai ter que correr 60 menos 40 metros, que é 20 metros. Então, ela vai ter que correr uma distância de 20 metros. Ele não fala nada sobre a velocidade inicial, tal, se ele estava em repouso ou não, quando ele começou a correr. Então, a gente vai considerar que esse movimento, ele é um movimento retilíneo uniforme. Porque o que ele pede pra gente é calcular a velocidade que essa pessoa precisa correr. O módulo, a direção e sentido. A direção é horizontal. O sentido a gente percebe que é para a esquerda. No sentido de onde está a pessoa que lançou a bola. No caso desse desenho, é para a esquerda. Mas eu poderia fazer um outro desenho que fosse para a direita. Então, quando você for responder, você coloque que é no sentido da pessoa que lançou. Tá? E aí, o módulo a gente vai calcular simplesmente por velocidade igual ΔS sobre ΔT. Só que para não confundir com o ΔS que seria o que a gente calculou antes, né, que eu tava chamando de ΔSX, pra gente não confundir com isso, eu vou colocar simplesmente D sobre T. Velocidade igual distância por tempo, né? Então, velocidade igual a 20 metros sobre T. Esse tempo é o tempo entre a pessoa jogar e essa pessoa receber, que é o tempo desse movimento da bola, que a gente calculou anteriormente como sendo 2 raiz de 2 segundos. Isso a gente pode multiplicar, dividir por raiz de 2, para sumir com essa raiz aqui de baixo. Sumindo com essa raiz de baixo, a gente vai ter 20
sobre 4. Aqui é 5. E aí, mantém essa raiz de 2 aqui. Isso aqui é aproximadamente 5 vezes 1,4, que é igual a 7 metros por segundo. Então, com isso, a gente terminou de descobrir tudo que ele pediu, que é a velocidade e módulo, né? Direção e sentido da velocidade que ele precisa ter para conseguir alcançar a bola.